Bom, agora nós vamos iniciar o procedimento, a experiência 4.2, onde a gente vai construir uma tabela-verdade de um circuito combinacional. Os objetivos desse roteiro é, então, implementar um circuito combinacional usando portas lógicas, a familiarização com a montagem desses circuitos lógicos, com a utilização de vários 6, preencher uma tabela-verdade de um circuito combinacional e vivenciar um pouco na prática a aplicação dos conceitos teóricos. A preparação, lembrando que os níveis lógicos da família TTL vai ser nível lógico 1, na entrada, quando você conectar essa entrada a uma fonte de alimentação, o positivo da fonte, geralmente 5VCC. Nível lógico baixo, 0, na entrada obtém quando você coloca a entrada no correspondente ao negativo da fonte de alimentação, ou seja, o terra do seu circuito lógico. A questão de escrever a expressão lógica a gente vai comentar um pouco melhor na própria simulação do Tinkercad e com o relatório imediato. Bom, e partindo para a metodologia, então, a gente vai estudar o comportamento do circuito combinacional, a gente vai implementar esse circuito e vai verificar o seu funcionamento, e registrar esse funcionamento através de uma tabela-verdade, cujo resultado dessa tabela-verdade a gente vai utilizar para escrever, então, essa expressão lógica. Questão da relação dos materiais, a nossa fonte de tensão, multímetro, protoboard, os 6 utilizados nesse caso, que seria o 6404, 7408 e 7432, Poderia utilizar LED, resistor, a gente está utilizando multímetro, enfim, e os fios, Bom, partindo para os procedimentos em si. O primeiro procedimento é realmente construir o circuito, já construímos, enfim. Bom, mas para validar esse circuito, vamos rapidamente analisar, Temos aqui 3 portas, utilizamos 3 portas NOT, 3 portas AND e 2 portas OR. Então vamos lá, seriam as 3 primeiras portas NOT, com pinos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, onde o pino 1 está conectado, interligado no pino 5, que a gente pode perceber aqui, Pino 1, entrada 1 com entrada 3, interligadas. Aí o pino 3 está na entrada A, Então o pino 3 seria essa nossa entrada A aqui, o fio laranja. A entrada B seria a nossa porta 1 e 5, e a porta 5 da entrada AND, que seria esse cabo amarelo aqui, fio amarelo, tá na entrada 1 e entrada 3. Bom, em questão da interligação entre as portas NOT com as AND, ou seja, as saídas, no caso. A 2 está interligada na primeira porta, AND, ou seja, se a gente olhar aqui, a 2, ela está ligada aqui na primeira porta, na entrada 1A da porta AND, a porta 4 do CI 7404 está na porta 4 do 7408, então está aqui, 4 com o 4. Aí a porta 5 está interligado com a porta 5 da NOT, então mesma coisa aqui, 5 aqui, 5 com a porta 5. Bom, aí a questão das saídas das portas AND, calma aí, que tem a porta 9 e 10, A porta 9 da 7408 está conectada na 6, que estaria aqui, 6 conectado na porta 9. E o 10, que seria minha entrada C, que seria esse fio verdinho aqui, Então as entradas seria o laranja, amarelo e o verdinho aqui, para diferenciar. A questão das saídas das portas AND, 3, 6 e 8. A 3 vai conectada na porta 1 do 7432, ou seja, 3, saída 1, entrada 1A do 7432, saída 6, entrada 1B do 7432, 1B, saída 6, ok? E a saída 8, que estaria lá na porta 5, no pino 5, do 7432, que seria esse cara aqui, Bom, e aí a saída do pino 3 do 7432 vai estar interligado na entrada, 4 do 7432, que é esse cara aqui. Bom, e aí a saída, pino 6, que seria aqui o nosso multímetro aqui, Beleza? Então, realmente está validado o circuito, a construção. Podemos partir para o procedimento 2, onde a gente vai variar os estados lógicos das nossas entradas, ABC, e construir nossa tabelinha verdade através do multímetro, conectado na saída S,
Bom, então vamos aos procedimentos, né? Então, aqui, inicialmente, todas as entradas estão em nível lógico baixo, né, 0, né? Então, se a gente fizer a nossa simulação, a gente vai obter como saída, né, o nível lógico baixo, 0, certo? Se a gente verificar aqui, tabela verdade, deixar aqui, né? Puxar um pouco para cá. Então, a gente pode validar, né? Então, vamos lá. Primeiro caso, nível lógico baixo, ok? Caso de 0, 0 e 1, né? Ou seja, a entrada C em 1. Então, vamos lá. Entrada C em 1. Nível lógico alto, né? 5 volts. 0, 1, 0. Então, voltando aqui, entrada C para 0. Entrada B em 1. Nível lógico alto também. 0, 1 e 1. Então, agora voltando, entrada C para 1. Nível lógico alto também. Agora só a entrada A em nível alto. Também nível lógico alto, 5 volts. Agora a C em nível lógico alto também. 101, 5 volts também. Agora a C em nível lógico baixo. E agora a B também em nível lógico alto, né? 110. Nível lógico baixo, né? 0 volts. E por fim, né, a entrada C também em nível lógico alto, né? 1 e 1. Nível lógico baixo, 0 volts. Né? Então, assim nós construímos a nossa tabela verdade. Né? Com isso, né, com a construção dessa tabela verdade, a gente pode, então, elaborar a expressão lógica, né, desse nosso circuito, né, a partir da tabela, né, onde a gente vai considerar somente as saídas, né, as saídas em nível lógico alto, né, ou seja, as linhas 2, 3, 4, 5 e 6, e, né, para cada entrada, a gente vai considerar nível lógico baixo, a gente vai barrar elas, e nível lógico alto, né, permanece, né, sem barrar, né. E aí a gente faz o produto, né, de cada linha, e aí entre as linhas a gente faz uma operação de ou, né, ou seja, de soma. Né? Então, verificando na primeira linha, né, teria A e B barrado, né, ou seja, A barrado e B barrado e C. Estaria aqui, né, a expressão, né, A barrado e B barrado e C. No segundo caso, seria A barrado e B e C barrado, ou A barrado e B e C, ou A e B barrado e C barrado, ou A e B barrado e C. Então, completando aqui a nossa expressão lógica, né, nesse procedimento 3. E também, uma outra forma de obter a expressão lógica seria olhar o próprio circuito e pegar cada saída, né, das portas lógicas e escrever, né, por fim, a expressão, né, obtida na última saída do nosso circuito, né, que seria o pino 6 do 7432. Né? Então, vamos fazer esse procedimento. Então, se a gente pegar aqui, seria as portas 2, 4 e 6, né, das portas norte. Se a gente olhar aqui, porta 2 seria o B barrado, porta 4 seria A barrado, e a porta 6 também seria o B barrado, né. Bom, aí as portas 3, 6 e 8 do 7408. Né. 3 seria o quê? Seria o B barrado e o A, né. Então, A e B barrado. Porta 6 seria o quê? O A barrado e o B. Né? Então, A barrado e B. Porta 8 seria o B barrado e C. Então, B barrado e C. Né? E aí, por fim, as portas 3 e 6 do 7432. Né? Porta 3, o que nós temos na porta 3? Né? Seria, então, o meu A e B barrado ou A barrado e B. Né? Então, A e B barrado ou A barrado e B. E por fim, na porta 6, seria essa mesma saída 3, né? A e B barrado ou A barrado e B, numa OR com o quê? Com essa minha entrada 5, né? Que seria meu B barrado e C, né? Então, a minha expressão final, né, obtida seria A e B barrado, ou A barrado e B, ou, né, B barrado e C, né? Então, essa seria a expressão final, né, que a gente pode considerar que seria, né, uma expressão lógica simplificada da expressão obtida a partir da tabela verdade, né? Enfim, agora eu passo a voz para o Kaique para ele poder discutir um pouco do relatório imediato.
Então, vamos falar um pouquinho aqui do relatório imediato, né? A gente vai discutir um pouco dos resultados que o Miguel obteve na simulação que ele acabou de mostrar, né? Então, ele fez os testes para essa tabela, né, com essas respectivas entradas, e a gente consegue verificar que a gente vai ter saída em nível lógico alto, ou seja, em 5 volts, quando a gente tiver essas entradas aqui. E a gente vai montar uma expressão que represente esse circuito. Como que a gente faz isso? A gente escolhe os pontos onde a nossa saída é em nível lógico alto, ou seja, esses pontos que eu marquei aqui, né? E aí a gente vai fazer da forma que nos foi ensinado, né? Nas linhas onde a gente tem saída em nível lógico alto, a gente faz uma multiplicação, ou seja, uma lógica E, né? Dos valores de entrada, aonde se o meu valor de entrada for zero, a gente nega ele, ou seja, ele vai ser barrado, e se o nosso valor de entrada for 1, ele vai ser ele mesmo. Como, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem entrada 0, 0 e 1, ou seja, A, B e C com saída 1. Então, aonde é 0 a gente vai barrar, vai ficar A barrado, E, B barrado e C normal. Então, a nossa saída vai ser 1. E a gente vai fazer a soma onde os termos são 1. Ou seja, se nessa linha ele é 1, a gente vai fazer uma lógica E nele, e para o seguinte, a gente vai fazer uma lógica OR, né? Ou seja, a gente vai fazer uma soma lógica. Então, obedecendo ao mesmo princípio. Então, a gente pega onde a entrada é 0, a gente barra ela, e onde a entrada é 1, ela vai ser normal. Né? Então, é uma soma de termos que são multiplicados onde a minha saída é 1. Então, diante dessa informação, a gente consegue resolver, né, a nossa parte 2 aqui, que é a expressão lógica, né? Como a gente vai montar uma expressão lógica. Então, a gente vai pegar o primeiro caso aqui, né? Que é a entrada em 1, que é a nossa saída em 1, desculpa, onde a gente tem entrada 0, 0 e 1. Então, vai ser o A barrado, B barrado e C normal. Aí, ou seja, mais, né? Essa segunda saída aqui, que vai ser A barrado, B normal e C barrado. É como está escrito aqui. E a gente vai fazendo isso para todas as linhas onde a nossa saída vai ser 1, e a gente obtém a seguinte expressão. Diante da expressão do nosso circuito, né, que a gente montou pela tabela verdade, a gente consegue montar uma expressão simplificada, utilizando as nossas identidades e nossas propriedades de Boolean, né, nossas propriedades booleanas. Então, a gente consegue simplificar a nossa expressão quanto o nosso circuito, né. Então, aqui a gente observa que a gente tem um circuito bem mais simples, ou seja, uma expressão bem mais simples da que a gente tinha anteriormente, né. Ou seja, a gente consegue ver uma economia na prática, tanto de fios quanto de CIs, porque, por exemplo, a gente tinha antes uma porta end com 3 entradas, né? E agora a gente vai ter uma porta end com 2 entradas somente. Então, a gente utiliza menos CIs, a gente utiliza menos fios, e isso tudo graças à simplificação que a gente consegue fazer pelas identidades de Boolean, né? Então, a gente consegue pegar um circuito que, inicialmente, ele é bem complexo, a gente consegue simplificar ele um pouquinho mais, montando uma expressão somente para as saídas, onde ele tem um nível lógico alto, e conseguimos simplificar ainda mais com as identidades de Boolean. Então, com isso, a gente consegue fazer o nosso relatório, a gente consegue alcançar os objetivos, né, que era principalmente os testes, montar uma tabela verdade, extrair a expressão lógica dessa tabela verdade e simplificar para um circuito mais simples, né, para a gente conseguir ver na prática, então, essa economia, tanto de tempo, quanto de CI, quanto de materiais em geral.